Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Rap Confra da Confraria Literária. Hoje estou aqui com os meus amigos Douglas, Ivan, Cláudia, Edinho. E a gente vai falar de um tema que parece complicado, mas na verdade todo mundo já viveu, que é como as histórias dos outros impactam a nossa vida ou mudam a nossa vida de alguma forma. Sejam elas histórias de um livro, de um filme, série, de uma conversa de bar ou até de um Rap Confra, certo? De algum podcast da confraria. Então, eu quero saber de vocês se vocês têm alguma história, algum livro que mudou a vida de vocês, ou a forma de vocês enxergarem o mundo, ou uma situação específica. Entendeu? Alguém quer começar? Edinho começa então. Bom, na realidade assim, eu constantemente venho aprendendo com a história dos outros, né? Toda vez em que eu começo a inserir num gueto novo, seja no Palhaço, seja na Confra, né, eu começo a aprender algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, eu tive recentemente numa instituição em que as pessoas que lá estavam tinham uma certa limitação cerebral. Né? Que nem eu, cerebral. E aí o que acontece? Eu comecei a olhar daquele jeito, como que elas se expressam, né? E a simplicidade que ela traz, o olhar que ela dirige para você é muito acolhedor. E aí eu fiquei me questionando, será que meu olhar é acolhedor tanto quanto o deles? Pô, eu tô vindo aqui fazer um trabalho para trazer um certo alívio. E eu que estou recebendo esse alívio através do olhar dessas pessoas. Então isso fez com que eu começasse a pensar um pouquinho diferente. E até uma coisa doida, porque minha mulher me pegou no banheiro olhando assim pra mim, né? Opa, aí a Andréa falou assim, chuta, tudo bem? Eu, tá. O que aconteceu? Eu falei, não, eu só tô vendo como que é a expressão do meu olhar. Ela falou, você continua doido como sempre, né? Mas é isso, porque às vezes essas coisas mínimas fazem com que você reflita e vê se o que você tem de propósito dentro do que você traçou para a sua vida, se está coerente, né? Então eu aprendo todo dia eu venho aprendendo, seja com uma coisa que alguém disse para mim, me criticando ou tentando me alertar de alguma coisa, olhando, reparando as pessoas de como elas estão fazendo para que eu possa extrair o melhor dessa situação e replicar esse melhor. Ou seja, o Edinho pratica o que a gente está chamando de outrospecção, que só para explicar, essa é a ideia da conversa hoje aqui, outrospecção é praticamente o contrário da introspecção, que é você olhar para dentro. Outrospecção, você olha para o outro e vê o que aquilo muda em você, reflete sobre a sua própria vida. Você contou uma história que é exatamente isso, a prática da outrospecção, como você aprende com tudo que toca o seu caminho, né? É interessante, é muito interessante. O que acontece? A gente precisa, de certa forma, sempre estar atento a isso, né? Porque você vai aprender também a não fazer algumas coisas, né? Porque na hora que você começa a mirar o outro com o intuito de aprender. Porque geralmente a gente, infelizmente, né, a gente tem, talvez por cultura, talvez por criação, a gente já tem a mania de olhar para o outro com o intuito de criticar o outro. De julgar. De julgar, melhor ainda, de julgar, né? Então, a partir do momento em que você começa a olhar para o outro de uma forma de... Primeira coisa que você mexe aqui na sua mente, cara, eu estou olhando para aprender, né? Seja uma coisa que eu abomino, então eu vou aprender a não fazer aquilo. Né? Seja uma coisa que eu admiro, eu vou aprender a fazer aquilo, né? Eu acho que isso é uma coisa simples de ser feita, mas é muito trabalhoso. Não acho simples, não. O nosso ego, cara. Não é simples. Você falou outra coisa aí, coerência é outra coisa bem difícil. Bem difícil, eu concordo. Mas o que eu tô querendo dizer, assim, como a gente olha as coisas, né? Como a gente dirige o olhar para as coisas, como a gente enxerga as coisas. Enxergar que é... Agora, se colocar no lugar do outro, exatamente, né? Porque aí é desenvolver a empatia, que é a outrospecção aí que a Regiane está trazendo. Eu acho que se a gente conseguir olhar para o outro, eu tenho certeza, porque isso está acontecendo comigo.
a partir do momento que você começa a olhar para o outro totalmente despido, totalmente aberto, sem nenhum tipo de arma, sem nenhum tipo de preconceito, né? Você vai ver o quanto que aquela pessoa te agrega valor. Pô, Edson, mas você vai conversar com qualquer pessoa e qualquer pessoa... Sim, qualquer pessoa agrega valor. Uma vez eu conversei com um morador de rua e foi uma das coisas mais interessantes que eu ouvi dele. Né? Porque assim, a curiosidade, né? Eu tava naquela época eu entregava poema nas ruas. E eu cheguei para esse morador de rua e perguntei o que ele sentia. Aí ele falou, felicidade. Aí eu falei assim, felicidade? Felicidade. Porque aqui eu estou de rua, mas eu sou alguém que eu agrego para os meus parceiros. Então assim, eu não fui embora da rua. Aliás, eu não vim para cá, para a rua, simplesmente porque eu não quis ficar em casa, não quis ficar com a família. Eu vim aqui para a rua por 2 motivos. Em casa não estava muito legal, mas quando eu cheguei aqui, eu percebi o quanto eu poderia agregar para os demais. Então, aquilo que eu não conseguia agregar na minha família, eu estou agregando aqui fora. Eu estou agregando para os sem teto. Então, eu sou feliz por causa disso. O que você está trazendo é a questão, o sentimento de pertencimento, né? Que para ele, estar na rua com aquelas pessoas, deu para ele esse sentimento de pertencimento. Uhum. E voltando um pouco, quando a gente fala dessa outrospecção, né? Que acho que é um pouco do tema que a gente está querendo abordar aqui hoje, esse desenvolvimento da empatia, de você se colocar no lugar do outro. Isso me faz lembrar muito quando a gente faz exercícios da constelação sistêmica, quando a gente vai se colocar como representante no lugar do outro, a gente tem que se colocar sem julgamento, né? Sem medo, sem intenção. É simplesmente se colocar no lugar do outro para realmente entender aquela vida, aquela pessoa, aquele sujeito, como que ele funciona, como ele sente, né? Mas, independente da questão da constelação, esse exercício da empatia, da gente se colocar no lugar do outro, é interessante alguns exercícios que se sugere, né? Você pensar que você vai passar um dia inteiro com aquela outra pessoa, como seria, né? Como seria ter a rotina da outra pessoa. E às vezes pessoas muito próximas não imaginam como é a sua própria rotina, né? Uhum. E se colocar realmente, assim, que horas que a pessoa acorda, o que a pessoa já fez, o que a pessoa come, com que pessoas ela conversa, né, durante o dia. E eu fiquei pensando nisso. Vocês têm alguma ideia, assim, de quem vocês gostariam de se colocar no lugar de quem, assim, para experimentar como será o dia daquela pessoa? Para entender um pouco melhor aquela pessoa. Não, ele já está muito velho. Olha, é uma pergunta boa, viu? Mas assim, nesse momento eu não tenho muita habilidade para responder. Eu acho que não é nem se colocar diante de pessoas, por exemplo, Paul McCartney, pessoas famosas, mas às vezes pessoas muito próximas. Por exemplo, eu me colocar no lugar do Douglas e passar um dia como ele e ele passar um dia como o meu. Entendeu? Porque talvez assim a gente consiga entender melhor o outro. Calçando o sapato do outro, que você vai ver onde é que o calo aperta, né? Até no lugar de algum dirigente, de um presidente de um país. Vai lá ficar no lugar dele para ver se faria diferente. Ou o diretor de uma empresa, passar o dia como algum outro funcionário da empresa, para realmente sentir como que o outro... Sim. O exercício dessas funções, claro, acaba te ensinando o inevitável. Você aprende o trabalho e, por extensão, a vida daquela pessoa. Uhum. Eu, na faculdade, por exemplo, eu comecei como aluno e depois eu trabalhei como funcionário e depois como professor. Então, eu tive todas as impaciências e todas as descobertas e as ações, tudo dentro da universidade, tudo que é possível ser dentro da universidade, eu fui. Né? Aluno, funcionário e professor. Então, eu conheci todos os lados. Por exemplo, a gente, não entende a burocracia quando a gente é aluno. Né? Uhum. Esse atestado está demorando demais, a minha matrícula, a gente não tem ideia de como é monstruosa a burocracia e não tem outra forma.
ela tem que ser assim, porque são milhares de pessoas, é um sistema complexo, são muitos cursos, né? Então, agora, quando você está do outro lado, você é funcionário, você sabe como a coisa funciona, né? Então, eu me tornei um aluno paciente por conta disso, porque eu exercia ao mesmo tempo a função de um técnico acadêmico e de um aluno de graduação. E depois, por exemplo, os alunos uma vez me adicionaram no grupo do Facebook deles, né? E aí, esse professor não está lançando nota. Eu utilizava todo o calendário para lançar nota. Se eu tinha até o dia 20, eu ia até o dia 20, que eu corrigia muito vagarosamente. Correção não é uma coisa fácil, ainda mais de provas discursivas, né? Aí eu li os comentários, não sei alguns alunos me acrescentaram no grupo. Então eu lia tudo que eles comentavam, né? Eles estão xingando o Ivan e ele lá. Aí uma das alunas falou assim: eles são assim mesmo, eles fazem de propósito para deixar a gente tenso, eles deixam para as últimas horas. E não é nada disso, ela tem uma visão de correção. Espero que hoje ela seja professora. E entenda. E que ela saiba o que é. Eu viajava, eu levava as provas comigo, eu nem deveria levar, né? É porque você tem um compromisso de corrigir aquilo com qualidade, né? Não é atribuição de nota. Eles têm direito à revisão de prova, tudo isso. Então, nesse aspecto que a Cláudia propõe, né, de se colocar num outro lugar, experienciar essa vida, um triângulo, né, foi a universidade. Aluno, professor e funcionário, eu fiquei mais tolerante com as coisas. Mas é assim, quando você não tem esse... Mas a própria dinâmica, o próprio trabalho me levou para isso, obrigatoriamente. Eu não entrei ali para ser funcionário, nem pensava em ser professor, né? Entrei ali para estudar. Mas a própria dinâmica e as circunstâncias foram me levando para esses caminhos. Mas eu não busquei essa compreensão. Falei, eu vou fazer isso para ter a compreensão do outro. Não. A própria circunstância e o tempo. É isso que eu ia falar, porque você teve a oportunidade. Isso logicamente, a gente não vai ter diariamente a oportunidade de ver a vida do outro. Mas se a gente tiver uma disponibilidade interna de desenvolver essa empatia e de entender que o outro é outro, para começar. Que o outro não sou eu, o outro é outro. E respeitar essa outra subjetividade, então você se dispõe a, mesmo dentro de um plano mais mental, mais de um exercício mais de imaginário, de se colocar no lugar do outro, né? De imaginar como foi o dia do outro, como são as obrigações da outra pessoa, os sentimentos que passa, mesmo com um filho, com um amigo, com uma pessoa do trabalho, com os pais. Principalmente com os pais. Porque a gente se esquece. Veja só, a gente... tem impaciência, de acordo, a gente está sempre impaciente com alguma coisa, né? Sim. Mas as pessoas que alcançaram uma certa idade, depois dos 40, elas já aprenderam a como ser filho, a como ser pai, a como ser irmão. A gente espera que eles aprendam. Nem todos, hein? Nem todos. A gente foi cuidado, agora você cuida. Então, a gente fica impaciente, né? Hoje, por exemplo, eu penso muito como pensam os mais velhos, né? Do trabalho todo que eles tiveram. Não é que a pessoa está neurótica, não quer que você saia, tem medo. A pessoa de fato tem uma preocupação com você. Agora, quando você tem alguém sob os seus cuidados, você começa a desenvolver essas preocupações. Aí você entende, puxa vida, o que minha mãe dizia, o que meu pai dizia. Sim. Coisa nesse sentido, né? A mesma coisa que a gente, por exemplo, as pessoas não têm paciência com os adolescentes. Quem aqui foi um adolescente comportado? Eu. Eu fui. Eu não. Então, Eu fui. Veja só, Tranquilíssima. é o período do tubo de ensaio, da ebulição, Sempre fui inquieto da até hoje. perturbação. Então, como é que fica fácil, né? Quer Sim. dizer, quando você é adolescente, você pede, você não tem, o Chaves, né? Ninguém tem paciência comigo. E aí depois, quando você cresce, você esquece daquilo que você foi e reproduz as mesmas coisas que você criticava nos seus pais, nos seus avós, ou nos mais velhos, de um modo geral, né? Eles têm problemas, eles não sabem muito da vida, como a própria experiência nos ensina, né? O corpo está em ebulição, a cabeça está em ebulição, eles se cobram. É uma vida que eu não gostaria de repetir. Talvez eu gostaria de repetir alguns áreas, alguns gostos, alguns cheiros, porque a adolescência é mágica. Agora, aquela situação de tensão constante é problemática. E a gente esquece disso. Né? Eu sempre me irritei com essa frase que ainda eu ouço alguns pais, né, no consultório comentando assim: deixa ele aproveitar que ele é criança, né? Eu não gosto dessa frase. Não é fácil ser criança, não é fácil ser adolescente. Porque você está muito na mão do adulto, você está muito vulnerável. E justamente, muitas vezes, esse adulto não se coloca no seu lugar. Né?
Mas Perfeito. nada é fácil, né? Não é fácil ser adulto também, nunca Claro foi que não. fácil. Viver não é fácil. Não é fácil. É que tem uma experiência Mas- lá Ou na é muito frente. fácil, É não que, tem quem, meio é que termo. quem tem uma experiência lá na frente, como nós, imagino, a gente tem que ter um pouco mais de tolerância. Claro. Querendo ou não, se há tolerância na vida, tem que partir das pessoas mais vividas, mais experimentadas, mais certeza. maduras. Né? E exigir o lugar de cada um. Vai exigir o quê da pessoa? Seja homem. Mas- Que loucura, um menino. Mas eu queria saber também, com relação assim à arte, alguma coisa, arte audiovisual, livros, algo que vocês tenham assistido, lido, visto, que mudou a forma de você ver o mundo, sabe? Como, por exemplo, eu posso dizer de quando eu assisti o filme A Menina de Ouro. Aham. Que ela, Box, né? Com o Clint, isso. isso, este mesmo. Ah, o Million Dollar Baby. Pois né? é, a partir dali eu comecei a considerar essa questão da eutanásia de outra forma, sabe? Porque passar aquilo, não ter a opção, ela tentava acabar com a vida dela comendo a própria língua até, gente. É uma situação para você chegar nesse ponto. Então me fez A família não olhar ajudava também, né? pelo outro Sim, ponto de vista. Exatamente. Sim, mas hoje se você para pensar, nossa, e se eu tivesse numa situação dessa? O que ia acontecer? Eu ia ter que esperar, sofrer, passar por tudo isso, sabendo que não tem saída até o fim. Eu não sou contra a eutanásia. Não sou. Até brinco que se acaso Pros acontecesse outros, isso para mim, Ah, bom. se por acaso acontecesse alguma coisa, eu queria me mudar, virar cidadã da Suíça, porque lá é permitido. Sim, me sim, deu o sim. direito de fazer o que eu quero, sabe? Se eu tenho que me acertar com Deus depois, questões religiosas, problema meu. Mesma coisa para mim é o aborto, né? Mas cada um que se acerte depois, né? Isso fez, esse é um exemplo, e é isso que eu queria ouvir um pouco de vocês também, sabe? Não só do ponto de vista de trocar de lugar, que foi uma boa, a gente já falou, mas assim, e para você, como é que você começou a enxergar uma coisa por outro ponto de vista, sabe? Bom, no meu caso, tudo. A gente eu, por exemplo, não consegui passar incólume por nada que eu tenha lido, que eu tenha visto, e tudo tem um pouco. Algumas coisas mais, umas coisas menos. Coisas que eu vi que eu não gostei e que você se identifica também, e você tem que... E é isso que entra também Isso é bom. Isso é muito bom. outrospectiva, É. que é um nome Outrospecção. novo para todas as religiões, você se colocar no lugar do próximo, né? Eu acho que é o segredo da vida isso, né? A gente tem que estar exercendo isso, e eu acho que é a coisa mais difícil que o ser humano enfrenta, você se colocar no lugar do outro, Sim. que muitas vezes é impossível. Agora, quanto à arte, quanto à música, eu sonhei durante muito tempo estar uma banda no Metallica, por exemplo. Seria ótimo, hein? Né? Mas quantas vezes, sei lá, no quarto você não estava tocando? Quantas vezes você não fez o discurso do Oscar? Eu já fiz vários. Mas o que eu, pegando esse gancho, o que eu entendo, né? A arte, por exemplo, é uma das coisas que, eu vou falar de novo do palhaço, né? Mas uma das coisas que muito Você tem lugar de fala para falar do palhaço. Obrigado. O palhaço me trouxe tanta coisa boa, porque a primeira coisa boa que o palhaço me trouxe, ele mostra realmente quem que eu sou internamente. Uma pessoa tranquila, internamente. Né? Mas você tem um palhaço que te influenciou? Sei lá, o Carequinha, o Torresmo Pururuca. Cara, por incrível que Por isso que eu pareça, tô falando, não. quando eu falei Paul McCartney, influencia. A gente mudou o mundo, né? Então, cara, por incrível que pareça, não. Geralmente, já me fizeram várias vezes essa pergunta, quem te influenciou, qual foi o palhaço? Eu falei, cara, eu não li uma biografia de palhaço, eu não li... Não, mas você deve ter assistido algum pra... O que aconteceu com o palhaço? O palhaço nasceu... de dizer assim, cara, eu preciso fazer algo e eu não sei o que eu vou fazer. Então, assim, como alguém sempre falava assim, você brinca, faz os outros dar risada. Eu falei, então devo ser um palhaço. Devo ter um palhaço. Nasceu daí, entendeu? E aí que a gente começou a desenvolver mais essa situação. E por que da arte? Por que do palhaço? O palhaço, quando chega num determinado local, ele consegue ver algumas coisas. Você põe aquele nariz, cara. O nariz, ele transforma você. É incrível. Que é uma máscara, né? Mas o que acontece? Você tem ciência de tudo que você está falando.
Mas você não tem ciência do que você sabia daquilo tudo que você está falando. Olha que coisa doida. Então é isso que eu ia dizer, só para te interromper. Tem coisas que eu li, por exemplo, coisas que o Dante escreveu há centenas, melhor dizendo sobre o que eu sinto, ele escreveu melhor do que eu poderia escrever É aquilo. incrível, meu. Músicas que disseram o que eu estava sentindo melhor do que eu pudesse me expressar sobre o que eu estava sentindo. Por isso que eu te perguntei, se você Uhum. virou palhaço, deve ter te tocado algum palhaço. Pior é que não, cara. É incrível isso, meu. Eu juro A por Deus figura, que eu né, fiquei, só. O que eu acho que é o seguinte, a arte como um todo me influenciou sempre. Isso não tem como falar, né? O teatro, na hora que eu via um palhaço, que eu via assim a pintura, as cores, isso me influenciou, né? Então eu falei, cara, mas não eu falei assim, putz, eu vou pegar isso, eu não sabia exatamente o que o palhaço fazia. Tanto é que é o seguinte, você vai pro palhaço de picadeiro, ele faz joga a bola pra cima, ele dá pirueta. Cara, eu não sei fazer nada disso. Você faz palhaçada. Eu faço só. palhaçada. Eu não consigo contar uma piada, meu. Uma piada eu não consigo contar. Né? Agora, não sei, na hora que você tá ali, vem as coisas do nada, da cabeça e sai. Né? E é libertador pra mim essa situação. Por quê? Porque você tá totalmente despido. Você não tá indo com nenhum tipo de preconceito. Você não quer saber, essa é a realidade, você não quer saber se a outra pessoa tá gostando ou não tá gostando. O que você quer saber é o seguinte, alguém sorriu? Um sorriso? Se tiver 1000 pessoas, um sorriu, não importa as 999, me importa aquela que sorriu. Entendeu? Então isso fez com que você comece a pensar de outra forma, né? Então entra novamente naquela situação de como que você se porta. O problema que a gente tem, aí no meu ver, é que e isso aconteceu comigo, e eu, graças a Deus, venho de um tempo desse pra cá trabalhando, a impaciência é porque a gente coloca sempre as pessoas na nossa régua. Então, às vezes, você tá num determinado lugar, e aí você fala assim, não me conformo que o cara não consegue fazer isso. Poxa, mas peraí, aí vem aquela situação, né? Mas que preparo o cara teve? Que preparo que eu tive, né? Quais foram as oportunidades que o cara teve, ou quais foram as oportunidades que ele conseguiu, e quais são as oportunidades que eu consegui. Ele não é você. Não é. É simples, né? Aí, de novo, o simples não é fácil de se fazer. Agora, quando você começa a ter essa consciência, aí você começa a segurar um pouquinho mais. Não é fácil, cara. Não é fácil. Pra mim é difícil pra dedéu. Né? E eu achava que eu estava fazendo aquilo ajudando a pessoa. Então, por exemplo, eu liderava algumas pessoas e algumas pessoas precisavam de alguns empurrões. E como precisam. Só que o que eu fazia? Eu empurrava de uma forma muito... Com os pés. Tufa. Com os pés, entendeu, cara? Eu dava todo o direcionamento, tudo certo, mas eu exigia. Infelizmente, sou réu confesso, cara. Eu sou um réu confesso de carteirinha. Isso que o Douglas trouxe do Dante Alighieri, é um poeta, vocês sabem, né? Escreveu nada mais, nada menos. Eu acho que ao lado do Homero, desses grandes poetas que constroem, ele construiu o Ocidente, né? É o poeta da modernidade, que é a Divina Comédia. Inventou o italiano, né? Só. Não, e outra coisa, constrói um mundo. Você vê o que é a percepção, né? Hoje a gente imagina, ao falar no diabo, ao falar num anjo, ao falar na alma, no inferno, a gente imagina tudo isso, mas quem inventou foi ele. Né? Os renascentistas, a gente imagina um anjo sem o pintinho pequenininho, o anjinho, as asinhas, gorduchinho. Isso é cria. Claro que tem todos os teólogos que vão ponderando, né? O Guilherme de Ockham, Andando Escoto, o que é a alma, o que é o anjo, é luz, não é luz. Ele não criou, ele organizou. Né? Mas o inferno já existia. Mas existe como a ideia de ínferos, aquilo que é subterrâneo, que está embaixo. Né? Ou seja, cada um tem uma concepção disso. Não é propriamente, ai, que inferno, que medo. Quem povoou esse lugar de seres vermelhos ou com rabinhos que tem uma seta, que voam, asas de morcego, tem os chifrinhos? São os artistas, os chifres, tudo isso. Claro, você se baseia isso pela oralidade, pelo texto bíblico, pela poesia pré-bíblica, né? Enfim, toda essa tradição judaico-cristã, né? No nosso caso do Ocidente. Enfim, estou dizendo isso por quê? Porque os poetas criam aquilo que não existe. Se a gente entrar numa igreja, e a gente vai ver, todas elas têm a via sacra, as igrejas católicas. Né? Aquilo era importante, essa teatralização é fundamental para orientar o indivíduo. A gente está falando de pessoas, as pessoas são alfabetizadas no século XX, em meados do século XX para cá.
A gente pensar que a gente tem toda uma cultura e uma existência analfabeta. As pessoas não leem. Tradição oral, né? Não tem acesso a isso. E antes da tradição oral, como você tem o texto, você ainda tem uma cultura ágrafa, que não existia escrita. Então é muito recente. Esse universo que a gente tem é muito recente, né? Das pessoas terem um livro ou um texto, sabem ler, escrever. Ainda que hoje isso é muito problemático. Saiu uma matéria semana passada de que 1/3 das pessoas que leem não sabem o que estão lendo, não interpretam. E eu acho que isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Mas isso é também não é de agora. Isso é para um outro mundo. É um outro dia, porque isso é muito amplo. Porque isso trata, as pessoas não gostam que use o termo do analfabetismo funcional. Mas é isso. Enfim, tem um poema do Mário Quintana que ele fala assim: ideia para o cartaz de um livro, ideia para o cartaz de uma feira de livros. O verdadeiro analfabeto é aquele que aprendeu a ler e não lê. É isso, né? E ficam funcionais, porque é só no documento. Aí se deparam com um texto e não sabe. Mas enfim, então toda essa cultura imagética, os quadros, as igrejas eram verdadeiras, é uma teatralização, claro, para fazer com que o indivíduo entrasse naquele mundo, né? A arte contribuiu para fortalecer a crença. A arte contribuiu para o que, por exemplo, todos os grandes autores, poetas, todos ponderaram sobre aquilo, o que é o amor, por exemplo. Se a gente se fizer essa pergunta, o que é o amor? Eu não sei uma resposta. O Camões diz que o amor é fogo que arde sem se ver. Né? É ferida que dói e não se sente. Não se sente. O que é a saudade? O Chico Buarque diz que a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Então, ninguém sabe o que é saudade. A gente sabe sentir na pele, ter saudade de alguém, de uma situação, de uma vida. Mas quem constrói, isso que ele estava dizendo é importante. Fulano escreveu aquilo que eu não soube me expressar. Porque o Dante já falou. O Dante é 1312, 1313, 14, 15. É coração do medievo. Né? Então, como é que é um poeta... A Comédia é 1310. Então, como é que um poeta que escreve há 700 anos um poema, porque está investigando a alma humana, as questões humanas. E por que nós nos identificamos? Porque nós somos humanos. Da arte, por exemplo, você vai assistir um filme, aquilo não aconteceu com você. Aquela história. A pessoa que perdeu o filho, que perdeu o cachorro, ou que se acidentou. Por que você se comove com aquilo? Porque aquilo é você, aquilo é humano, aquela história é humana. Por que nos comove o bicho que fala? O peixinho? Porque você humanizou a criatura. Aí você fica mais... Por que a gente gosta mais dos cachorros? Por que a gente mata os porcos numa boa e come, e não come os cachorros como os coreanos comem, por exemplo? Dizem que comem, eu não sei. Não. Né? Pois é, cuidado. Por quê? Porque a gente não tem porquinho em casa. Então, a arte ela é responsável, eu já falei demais, mas por moldar e construir tudo o que a gente pensa que sabe. O que é Deus. Na sala de aula eu perguntava para os alunos assim: você acredita em Deus? Não porque minhas aulas eram religiosas, eu queria provocar. Acredito, professor. O que é Deus? Não, aí para. Como é que você acredita em algo que você não sabe o que é? Aí perguntar para os meninos, porque isso é forte para os meninos, né? Você é homem? Claro que eu sou homem. O que é o homem? E eu não sei. Então, como é que eu digo que eu sou uma coisa que eu não sei saber o que é? Mas a arte, ela produziu significados, vem produzindo ao longo da nossa existência. Do contrário, a gente não teria nem a fala, a gente não teria nem o discurso, a gente não teria por onde começar. Então, essas questões, quem educou a humanidade construiu o que nós temos? Os poetas. E é o que o Ferreira Goulart diz, que a poesia só existe porque a vida não basta. Né? E se você tirar, né, arrumar um pouquinho, colocar... A arte existe porque a vida não basta. Não é só trabalhar, comer, beber, dormir. A gente tem algo que a gente precisa criar para sobreviver. Como a gente disse, não é fácil ser adolescente, ser criança, não é fácil nada. Você precisa da arte, você precisa da poesia, você precisa... Primeiro, para fazer você entender melhor o que é a vida. Porque sem o belo, sem o amor, e são essas coisas que fazem a gente mais, no meu entender, mais humano. Né? Você se emocionar com um poeta, ou você trazer para a sua vida um filme de boxe pesadíssimo, que a menina come a língua e quer se matar. Mas você consegue ver, não é isso? Se você for ler a resenha, você vai falar assim, como é que uma pessoa traz alguma coisa para... Só ouvindo isso eu não assistiria mais. Mas você assistiu e te tocou, porque você viu alguma coisa lá. E não é só isso, né? A história do treinador dela também é... Não é isso?
O treinador. Se vocês quiserem falar, porque o diretor é o Clint Eastwood, né? É um grande diretor, também é o roteirista. E a história de uma moça que ele treina, e ela é irlandesa, e porque eles têm toda uma linguagem num inglês irlandês, que é exatamente, muito diferente, gaélico. Né? Gaélico, né? Então isso torna ela, ou seja, é um estranhamento dentro de um estranhamento. Uma moça que quer lutar boxe, a situação familiar dela é terrível, a grande luta da vida dela é a luta da vida da família, e ela consegue ser uma grande atleta, né? E ela tem, numa das lutas, ela sofre um golpe sujo da adversária, né, que atua de uma maneira desonesta, completamente anti-atlética, né? E ela fica entrevada numa cama de hospital. A vida dela, de fato, acabou. Né? O que é continuar a vida? Isso que você fala da eutanásia, eu vi um filme desse, acho que com aquele ator Javier Bardem, que é sobre um rapaz também que pediu... Beautiful. Não é o Beautiful. Ele pediu também eutanásia. Foi até a Suíça para pedir. Falou: minha vida acabou. E eu não quero mais. A sociedade que eu vivo não entende isso. Ela tem um outro padrão. Agora, é o que o Edinho disse. Não entende porque estão na minha pele. Não querem compreender isso. Quem eu era antes de você. Quem quer se matar, gente? Exatamente. Eutanásia não é sobre se matar. Não é. Nunca É porque foi. você não suporta mais. E não tem Acabou. saída. Acabou. E tá doendo, sabe? E além assim? de doer, você está fazendo doer em outras pessoas também. É isso que... E não há o que ser feito. Ponto. O cara vai fazer o quê? Pô, eu tô sendo, né? O cara vai falar, pô, o que eu tô... Primeiro, né? Todo mundo tem um propósito. Qual que é o meu propósito? Parado numa mesa, numa cama. Né? Não tô fazendo nada, não tô agregando nada, não tô fazendo... Pô, então realmente tá de se pensar. consciente ainda. Né? Ali. É polêmico. Né? Claro que Explicação a religião daria, você está se purificando. Qualquer. Aí é o que você vai querer abraçar, né? Exatamente. Se você não quer Agora, mais, você também tem o direito de não querer mais. Agora, até mudando um pouco a situação, não tem nada a ver com a eutanásia e tal, mas uma situação que eu passei com um amigo que eu conheço desde que eu tinha 16 anos, muitos anos depois a gente saiu para correr. A gente estava trabalhando junto, estava em outra cidade, vamos correr. Aí ele, peraí que eu preciso pegar meu RG. Falei, como assim? Não, esqueci, eu não posso sair. Quem leva RG para correr? Luiz. Aí ele falou, eu tenho que levar. Sabe? Ele é negro. E ele já tinha 50 e poucos anos. E assim, eu olhei para ele sem fazer ideia do que ele passava, porque alguém sai para correr com um documento. E ele, com aquela idade já, hoje em dia, não faz muito tempo isso. Né? Aí, isso também foi uma coisa que mudou o meu jeito de ver o mundo, entendeu? Aí eu entendi que para ele era totalmente diferente. Gente, isso me impactou muito. Como a vida de uma pessoa que nasce nessa situação e já sabe toda a preocupação. Aí ele me explicou, se eu não tenho, polícia para a gente o tempo todo. A cabeça das mães desses garotos, dessas garotas, né? Então, você tem que se colocar no lugar... passou na minha cabeça, nunca imaginei. Você tem que se colocar no lugar do opressor para que você não sofra essa opressão, né? Eu vou encontrar alguém que vai me oprimir e se eu não tiver o que ele espera de mim, eu tô acabado. Tá perdido, ele sabe o que vai passar. Aí você tem que se colocar no lugar do outro que não der, pro lado do mal. Né? Mas assim, na verdade, essa situação mostra, abre a minha visão, a nossa visão para a vida, como ela é. Porque eu nunca passei por uma situação dessa. Agora eu enxergo como uma pessoa negra vive. Não geral, mas a gente não para. Nunca pensei que isso existisse. E mudou tudo, agora eu enxergo, entendeu? E quantas vezes a gente já foi alvo de também, de achar que a gente também já fez mal. Claro, sem até... Dúvida. Hoje em dia a gente tem uma nova ordem aí que a gente precisa se desconstruir, mas olhando para trás, a gente que tem um pouco mais de passado... Fala isso por você, cara. Eu vou falar por mim. Quantas barbaridades a gente falava que era normal, né? A afirmação da masculinidade sendo que você tem que oprimir o mais fraco. Né? Mulher e o gay. E a gente pode pensar no básico, vocês vão lembrar como eram constituídos os livros didáticos. Eu, por exemplo, até o ano de 1986 é um ano muito importante na minha vida, em formação. É o ano que termina a ditadura militar no Brasil.
E entra todo um processo de redemocratização. Por que isso é significativo? Os livros didáticos não tinham índios, não tinham os povos indígenas primitivos, não tinham negros, eram crianças brancas. Era um livro é um livro mágico, digamos assim, né? Um livro de uma ilha da fantasia. Só no dia da independência tinha um índiozinho e um... Mas assim, é um apagamento da história. E você é criança, você não entende isso, né? Então, agora você fica pensando, e eu estudei em escola pública, como é que o outro garoto, preto, ou mesmo as meninas, né? Como é que as pessoas se sentiam não tendo representatividade? Mesmo as bonecas, os brinquedos. Isso muda radicalmente, porque em 86 o processo de redemocratização trouxe uma disciplina que antes era Educação Moral e Cívica e se transformou em OSPB, Organização Social da Política Brasileira. E teve um autor que foi o Frei Beto, que foi responsável, um grande autor. O Frei Beto é um homem muito inteligente, uma grande figura. Uma grande pessoa. Uma grande pessoa. E ele que foi um dos escritores desse livro de Organização Social da Política Brasileira. Foi a primeira vez, em 1986, eu acho que eu tinha 12 anos, 13 anos, era um menino, 14, vai. A gente tinha essa matéria na escola em que a gente começava a aparecer os desenhos. Ele começou a reconstruir a história do Brasil. Olha o Brasil, um Brasil indígena, um Brasil preto, um Brasil branco também, um Brasil miscigenado. É chocante. Você vê o apagamento disso. A gente está falando aqui, ó, virou a página aqui, em 1986, eu tô falando, né? Então, 40 anos atrás, mais ou menos. Então, o que E autores voltaram, a literatura mudou, né? A literatura que é dada na escola também mudou. Né? Você começou a ter acesso para entrar nisso, né, que a Regiane falou, de como é se colocar no outro. Você fala assim, parece não é óbvio, eles nunca se sentiram representados. Não, pessoas mesmo. que nunca se sentiram dentro daquilo. Você pegar um RG para correr, isso é infernal. Alguém aqui já fez isso? Já pensou nisso? Eu já, mas não por isso. Se eu sofrer algum acidente, você não quer ser enterrado como indigente. Eu li também aquele livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Outro que ainda foi depois já, né? Então... Mas sobre a escravidão mesmo, faz a gente enxergar, para mim, aquilo é a história do Brasil, sabe? A história do Brasil. É a história, trazer as pessoas da África do jeito que traziam. A gente imagina a África um negócio, não, é imensa e é um de cada, pouco de cada país, mistura tudo aqui. E aí esse apagamento que você fala, assim, é muito... Não, você teve a revolta dos malês, sim, que eram negros. É retratado nesse livro tão bonito. Né? É tão legal essa parte. Bantus, não eram nada. Não, eram muçulmanos. Exatamente. Então, olha o que foi perdido de diversidade que era para ter sido. Com certeza. Né, e sabe o que é o mais interessante de tudo isso? Quanto mais a gente começa a ter consciência agora, mais a gente entende que. Também, não, se arrepende. Essa eu acho a primeira situação. E dá raiva também que. A gente foi... Mas aí tem uma outra situação, você também não tinha o conhecimento que tinha, não estou justificando as nossas os nossos erros, né? Mas você não tinha essa... A gente foi criado nessa geração que não falava nada. Não adianta. Gente. Agora, o que é interessante, até um tempo atrás, uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu achava que nós não éramos preconceituosos. Pois é. Entendeu? Pois é. É isso. Aí depois você começa o que você estava explicando. Olhar, aí você fala... Cara, como a gente é preconceituoso. A gente era ensinado assim. Preconceituoso. Porque era normal. Então você não é preconceituoso. Ser assim é normal, isso não é preconceito. Da virilidade, a masculinidade, a gente é ensinado a ser homofóbico desde pequeno, a ser machista desde pequena. Mas as mães, o que ganhavam de presente? Panelas. Pois é, liquidificador. Desculpa, cara, mas é engraçado, né, meu? Vai você pra cozinha. Enceradeira, cara. Enceradeira. Né? Ferro de passar. Veja só, você não tem lugar. Você entende? Se você é mulher, se você é preto, se você é gay, você simplesmente não tem lugar. Exatamente. Então, mas a gente foi criado. Daí a ideia, quando você fala do meio, nós somos produto do meio. Né? E é por isso que as sociedades que discutem mais esse problema, elas têm uma autonomia maior. Inclusive nos relacionamentos, uma autonomia sexual, mental. São pessoas mais abertas e mais generosas. E claro que elas vivem melhor. Né? Então acho que a gente tem aprendido, né? Não há um modelo, não há uma forma, porque isso tem sido discutido, abordado, aplicado por meio de políticas públicas. É um aprendizado, nos cara. últimos 30 anos. Né? É diário, a gente bate muito a cabeça com isso. Agora, não tem outro caminho. É o caminho dessa uma justiça histórica.
Mas eu também Né? fico pensando, e você falou 40 anos, né? 40 anos atrás. E daqui 40 anos para frente, o que a gente vai estar falando da gente hoje? Né? Se a gente está falando que lá atrás a gente achava que estava fazendo tudo certo. A minha expectativa é totalmente diferente. É de falar daqui 40 anos, dizendo assim, cara, esse pessoal que passou por essa fase há 40 anos atrás, abriram o olho, ajudaram a divulgar melhor a situação, se conscientizaram que ainda tem isso. Mas tem algumas outras coisas entendeu? muito perigosas acontecendo hoje em dia. As novas gerações estão muito mais conscientes com relação a Nesses tudo isso. aspectos, Mas em outros... exatamente, porque eu acho que a gente está vivendo um momento de um afastamento social, no sentido, apesar das redes sociais, religioso, espiritual, muitas pessoas se relacionando somente de forma virtual, né? Esse estar junto, a família sentar junto em volta de uma mesa. Então, acho que tem algumas coisas aqui que também são bem perigosas, né? Inclusive na própria identidade, né? No consultório a gente vai recebendo algumas pessoas com algumas questões, por exemplo, crianças, né? Jovens, que eu estou pensando daqui 40 anos, Perfeito. né? Então, eu mudei de escola, só que assim, na minha classe, a maioria das pessoas se consideram bi. Eu me considero ainda hétero. Ainda. Então, assim, uma pessoa de 11 anos com esses questionamentos. Mas A minha pêndulo da preocupação, história. cara, Eu acho que isso é necessário. Eu concordo com você. Né? Eu acho que tá muito de um lado, tem que ir do outro até chegar num Tem que ir para um extremo para Sim. chegar no equilíbrio. A história gente... meio que mostra Ou, por isso, exemplo, né? a ditadura da magreza. Muitas pessoas chegando com essa queixa, com doenças em relação à alimentação, em relação Mas à já própria tem um imagem, outro né? lado, uma outra turma pela libertação, né? Exatamente, então, tudo isso está sendo... direito de você ter o corpo falando, que você quer. A gente está em movimento. A gente está no caldeirão fervendo agora. Porque o mundo também tá se tudo abriu mudando. muito, ficou tudo perto, Muito tudo rápido. próximo, né? Mas Aliás, eu acho que ainda, só para ter o fiel dessa balança, não tem como fugir. Por mais que a gente... É família, ainda são as tradições, e por mais que mudem, é a religião no final das contas. Não que eu seja religioso. A família mudou bastante. Não que eu estou falando, religião em geral. o novo conceito de família, aí sim, né? Família tradicional brasileira hoje tem bebê reborn, né? Meu Jesus. Mas vamos trazer Nossa algumas Senhora. provocações nesse assunto, né? Como você falou, o que me preocupa na realidade, se eu fizer uma analogia assim, é a gente, o mundo inteiro, mas comparando como fosse o Brasil nos anos 80. O que nós estamos vivendo aqui, eu faria essa analogia, entendeu? Lembra-se como foi o Brasil nos anos 80, né? Então, assim, aquela loucura, aquela vontade de liberdade, o fim da ditadura, Sim. a redemocratização, enfim. E era tudo uma sociedade muito sexual, muito sensual, exatamente. que hoje em dia choca um pouco também, por mais que a gente também esteja no... Desculpa, Edinho. Não, tá desculpa. certinho. É isso que eu tô falando, desse pêndulo histórico, a gente detecta, a gente vive. Sim. Você tinha Xuxa de top. Exatamente. Nossa. Mas onde que eu tô querendo chegar com essa ideia? É que assim, a gente passou por isso. E aí, cabe a nós agora, e aí eu falo de uma forma muito íntima, quer dizer assim, o que eu, como ser humano, estou fazendo para mudar essa ideia? Porque eu vi o que aconteceu nos anos 80, eu vi o que faziam com o gay, o que colocavam-se a situação em cima da mulher, em cima do gay, como sendo o principal motivo de estar o mundo perdido. Cara, não é A família isso. vai acabar. A família vai acabar. Ao mesmo A gente tempo passava na TV a banheira do Gugu. Pois né? é. Então, E nada mais ridículo, cruel do que a machista. AIDS ser chamada do chamada câncer gay, do, né? pô, pelo amor de Deus, como é a praga gay, né? Alguma coisa assim do gênero. Então, assim, onde que eu tô querendo chegar com que eu brinquei de uma provocação? Eu acredito muito, embora muitas pessoas ainda falem, pô, gente, você é muito poliana pra isso, muito otimista. Poliana é bom. Tem que ser Entendeu? violetas na janela, mas continua. Ok, mas não tem problema. dissemos. Mas, ok, faz parte do meu ser, né? Eu construí esse cara do jeito que é, né? Edinho, paz e amor. Edinho, paz e amor, né, cara? Às vezes também tem um lado perrengue, mas ok.
Então, onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou pensando assim, o que nós estamos fazendo para isso? Quais foram as orientações que vocês deram para os seus filhos? O que você conversa à mesa com seus filhos? Você traz, que nem em casa, graças a Deus, eu me sinto muito feliz. Por quê? Porque em casa eu recebo os amigos dos meus filhos, né? E, cara, e tem bissexual, tem gay, tem cara que fuma maconha, tem todo o tipo de pessoa. Só que é o seguinte, cara, o que eu estou fazendo para melhorar o futuro através dessas pessoas, entendeu? Então, assim, a gente precisa colocar na cabeça que é uma responsabilidade individual mudar as coisas. A gente sempre está pensando e sempre esperando que o outro faça por você. Então, antes de falar para o outro fazer, se questione. O que eu estou fazendo? Mas não é todo mundo, né? Agora só um comentário, assim, para a gente pensar. Nós somos de uma geração que passou por muita coisa. Eu estava falando com meu marido isso a semana passada, assim. Foi muito rápido a nossa mudança. Eu até falei, do meu pai, então também, né? Não, mas a nossa, porque a gente pegou toda uma virada. Se a gente para pensar em tudo que a gente pegou de mudança, sabe? A velocidade foi muito, muito grande. Agora já desacelerou um pouco, tá indo tudo numa mesma linha, com inteligência artificial e tal. Mas a gente foi desde antes do telefone, né? Claro, escrevia antes carta, da internet, selo, né, carta, selo, orelhão, DDD, sei lá o quê. Para tudo isso, computador mesmo. Eu sou Meu dessa pai tem área. 80 anos, ele saiu do radinho de pilha pro streaming. E ele assiste e usa a internet. Eu até falei, o meu também já entrou na era da internet, porque é ativo assim nisso, mas não são todos. Então, olha isso, Meus pais, foi por uma exemplo, não mudança entraram. muito grande, gente. Tem 85 e 87. Não, mas eles sabem. Eles Sabem. estão presentes. Pode Mas não não- usar, mas eu estou falando... Olha que maravilha. Nunca na história da humanidade a gente correu tanto. Em Foi. 50 anos a É gente impressionante. evolucionou É um modelo mental Estamos totalmente de diferente, parabéns, né? porque era para ser assim, né? Mas Sim. a gente E a aguenta. medicina, Tá tudo certo, os- eles né, aguentam. tudo, a cara, medicina, com certeza. O que exige do ser humano muita flexibilidade e condições de adaptação, né? Porque o tempo todo a gente está tendo que se adaptar. Num aparelho, você muda o aparelho, já é de outro jeito, aí vem um aplicativo que você já tem que entrar de outra forma. E é um nível de exigência, eu particularmente, assim, sinto um nível de exigência muito grande, tô falando particularmente comigo, e às vezes a corda estica demais, sabe? Eu Aham. acho Eu às vezes concordo, muito estressante e é um exercício, um até ritmo, hoje né? mesmo, na hora Muito- do almoço, eu falei assim, eu tô fazendo exercício de comer longe do celular, e de estar se desconectando. Eu acho que a gente está muito conectado, isso está causando muito estresse, muita ansiedade, muitos problemas de saúde mental e física. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente está vivendo um momento também de muita toxicidade em relação a esses novos hábitos, a essa velocidade toda, né? Mas e a se gente você... vem aqui nessa conversa lá, a gente fala dos poetas, né? Das diferentes linguagens aí, de expressão. E a gente está aqui com a inteligência artificial, que é um grande amigo que eu conquistei há pouco tempo e que me ajudou muito em algumas coisas. Mas é isso, né? Como administrar Então, todas essas esse é o pulo do informações. gato, né? Como administrar. Como administrar. E eu acho bem difícil a gente sair dessa situação. Você tem que administrar ali o seu, só que você também não pode ficar isolado. Não adianta fazer como alguém estava comentando aqui, não sei se foi aqui em um programa, daí eu vou não sei para onde, eu deixo o meu celular na mesa. Desculpa, hoje em dia a gente trabalha pelo WhatsApp, eu preciso falar com você, eu preciso de uma resposta. Aí não quer que a pessoa ligue, procure o outro. No mundo de hoje, não tá cabendo. Não dá. Não tá cabendo. Mas a gente eu acho tem que se adaptar, né, com essas coisas. Mas eu acho que a gente tem que se adaptar, mas a gente também tem que saber dar um limite. Sim, você tem que porque pôr os senão limites. você tá. Eu me vejo às vezes almoçando assim. Não pode. Então o celular tem que ficar afastado. Não pode, porque a sua saúde, mesmo você tendo que trabalhar, esse é o momento que você tem que se honrar, se respeitar, que você está se alimentando, ou que você vai descansar, para até você dar conta do que vem depois. Né? E nem tudo é urgente. Você sabe que você só vai exatamente. ficar ali se você realmente está tratando de um assunto. Agora, se não... Mas eu também acho que, sei lá, século XIV, XV...
os romances de cavalaria também eram prejudiciais à juventude da época. Santa Teresa d'Ávila, que eu li, ela falava, a juventude hoje não quer saber mais das escrituras, só querem saber de romances de cavalaria. O processo... eu acho que essa coisa era o tablet da época, era o funk, eu não sei, eu acho que tem uma... Mas tem uma diferença, acho que assim, grande, sabe qual é? Sim, mas é um Isso problema é sempre. É um problema, você está certo. É um problema sempre. Parece que tem uma reiteração histórica aí, né? Um conflito de gerações, de interesse e tudo mais. Mas eu imagino não, a gente sabe, não havia um sequestro da vida e um impedimento do exercício da vida como tem havido hoje. No ponto de vista, ele sabia o lugar do romance de cavalaria, caía naquela fantasia, né, criava aqueles sonhos, mas ele tinha ele tinha questões sociais para serem resolvidas, não renunciava. Não tinha como renunciar à vida e o seu lugar, sobretudo de uma sociedade estamental. De se afastar da igreja, sim, entendeu? Assim, que era a questão do período, evidente. Agora, o que eu acho hoje é essa renúncia, não querer viver, esse excesso de introspecção, é o medo do convívio. Estou falando das pessoas mais velhas, uma imaturidade sentimental, não conseguir ter os relacionamentos, sabe? As doenças, os remédios, as doenças nervosas, a neurose, a paranoia que a gente foi criando. Então, eu acho que nós somos mais amedrontados, mais fragilizados. E a gente se afastou muito da natureza. Então, assim, por conta disso. Eu não entendo muito de romance de cavalaria. Mas, assim, eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, na tecnologia, uma pessoa que fica muito com essa posição, ela acaba desenvolvendo alguns distúrbios físicos, né, de posturais, né? Então não sei, não é minha área, mas assim, de alterações posturais, respiratórias, visuais, por exemplo. Então, a gente acaba recebendo, né, dentro da minha equipe lá interdisciplinar, muitas pessoas com esses distúrbios por conta de um excesso, por exemplo, na tecnologia. Quando eu pensei no romance da cavalaria, eu estou pensando assim, a pessoa olhando um horizonte, ela tem uma visão, ela consegue olhar longe. Estou falando fisicamente mesmo. Ela olha longe. A gente olha agora tudo aqui. E a gente faz esse movimento. Então, o mundo ficou assim, ó. Ele ficou assim. Saúde. Ele ficou restrito, ele fica aqui no umbigo, só pensando na gente, né? E antes tinha uma coisa assim, mais ampla. E eu acho que o Douglas está falando uma coisa muito importante, assim, que o que vai mudando, sim, são os atores, a paisagem, os objetos, a vestimenta, mas o dilema, sei lá, o desafio da existência, né? É o mesmo. Por que existimos? Isso. Por que estamos aqui? As nossas angústias em relação à vida e à morte, só vai mudando, assim, o ambiente, né? A gente aqui no Rap Confra, olha só, a gente está discutindo a vida num podcast, no Rap Onde a Confra. morte é Olha, muito recorrente. a forma, podcast agora. a forma. A morte vive. Exatamente. Tá Talvez, rodando. sei lá, quando estavam em volta de uma fogueira, né? Paravam os cavalos. E faziam eu isso. adorei essa imagem. A roda da Eu amo cavalaria. andar a cavalo, entendeu? Já fiquei imaginando, assim, eu naquela época, acho que ia ser legal. E a leitura do livro de cavalaria tem, como toda leitura, o processo imaginativo, de fabular, de desenvolvimento. Quando eu falei isso, Qualquer foi leitura. do sucesso do Don Quixote, que depois, Claro. né? Foi uma grande, considerada a primeira novela e tal. Agora, é o uso que você faz da tecnologia. Porque a gente poderia ter feito isso, né, o podcast aqui, mas cada um sem interagir. A gente Poderia. né? Poderia. Então é usar uma ferramenta. Vocês acham, eu leio, eu gosto muito do gênero epistolar, das cartas. O Mário de Andrade é um cara que escreveu muito. Pra você ter uma ideia, Aquele. o IEB, o Instituto de Estudos Brasileiros lá na USP, ele publicou com a EDUSP, se não me engano, acho que são 10 volumes, só de cartas, correspondência do Mário de Andrade. O primeiro volume é um negócio deste tamanho. Vamos, Cláudia. Não, né? Não, olha só, o primeiro volume é só com Manuel Bandeira. O segundo é com a Tarsila Amaral, depois tem com o Sérgio Buarque de Holanda. Cada livro é
o interlocutor. O do Manuel Bandeira é impressionante, como eles trocavam cartas. Se eu não me engano, são 17 mil. Então, é o WhatsApp Agora, da época. Ele não mil. queria sair do WhatsApp. Ele Mas estava é isso que eu lá ia te falar. escrevendo, né? Todos, vocês acham A que... vontade de se comunicar. Vocês acham que esses poetas, esses escritores, o que eles iam fazer miséria com essa tecnologia? Sim. Você acha que eles vão aproveitar o Claro. WhatsApp, e-mail e tudo mais? É claro que eles iam fazer. Então, é o meio. Eu acho que o que nos facilita, por sermos uma geração de transição, de pegar o passado, o nosso passado é o passado dos avós, bisavós. Aham. A gente praticou coisas que se praticava há 200 anos, como escrever uma carta, por exemplo. E pegar a tecnologia, eu acho que faz a gente pessoas de dois mundos. E mostra, primeiro, como a nossa capacidade de adaptação é muito poderosa, a gente se adapta em qualquer circunstância, Sim. né? E outra, é o uso que você faz daquilo, né? De você não... está sendo criado e já está pronto, né? Um tipo de conversa. Os gamers, por exemplo, a linguagem, a abreviação de palavras, eles aportuguesam verbos em inglês que ainda não estão Sim. personalizados. Então, Tem outro vocabulário, não né? interessa se você gosta ou não. É. Se o mundo tiver que continuar, Printa isso aí. e se eles forem geração triunfante, a gente vai falar sim. Você entende? E a gente tem que se adaptar. Não adianta você ficar falando, mas isso não é, isso não. Não, A questão é o poder da comunicação. Mas eu Que queria adianta vocês, você parar e reclamar em vez de Independente de gostar você ou não, pegar você essa tem que onda? fazer. Você vai continuar Você vivendo. entender o que está acontecendo É. no teu mundo. Você, Eu Ivan, me procuro estar levou- sempre Você me levou para um entendendo. lugar muito... Quando eu tinha 14 anos, naquela época era carta, né? Então eu Carta. morava fora. E eu morava numa escola, chegava um carrinho do correio e trazia todas as cartas. E meu pai me escrevia todos os dias. Todos os dias. Então, eu não saía do WhatsApp da época. E chegava aqueles É. envelopes Ia com ser selo do Brasil, ou Zoom. aerograma, Eu né? adorava aqueles envelopes amarelo É. e vermelho. Amarelo e verde. É, e é uma emoção tão grande você Claro. pegar, você abrir a carta, né? Todo mundo ficava com ciúmes, porque todos ficavam esperando cartas e só eu recebia todos os dias cartas. E era uma emoção enorme. Aí você ficou falando desses livros, né? Que são cartas, né? Eu tenho algumas guardadas. incrível. Ou a gente podia Transformar num brincar, né, meu? livro. O que é que muda? Por exemplo, você imagina, pergunta pro, ou mesmo a gente, não precisa perguntar pro filho, para ninguém. Se você mandar uma mensagem para mim, eu demorar 15 dias para responder. É, O que você que é você bem vai esse achar? mesmo, né? Vamos Você não falar. tem educação, você é um ingrato. 15 dias. eu acho. Um dia, Não estou cara. Já vai com acontecer razão. isso. Um dia. 15 minutos. Uma hora. Ele é o tá assim. exemplo vivo. Então, veja, agora, era o tempo que a gente esperava para receber uma carta de um Do primo dia. que morava fora do Mas país. isso que você está falando, isso que você está falando, Ivan, é muito sério. É mais sério, talvez, do que você. Porque isso gera um nível de ansiedade terrível. enorme. E eu confesso, porque eu atendo de 1 em 1 hora. Eu não consigo ver sempre o celular. Às vezes você sai para se despedir de alguém, já tem alguém lá entrando, e aquilo é muito dinâmico. E você se sente na obrigação. É. E eu não vi o celular entre um e E outro. fica eu não aquele negócio na respondi. cabeça, né? E fica na cabeça martelando aquilo. E às vezes não dá para você. Você acabou de falar, eu lembrei aqui uma lista de pessoas que eu tenho que retornar, entendeu? Então, assim, você fica naquela angústia, né? E a gente- Isso e a te gente- oprime, A gente sabe? esquece, sabe o que, Cláudia? As telecomunicações, quando começou a se popularizar, eram caríssimas. Nem todo mundo tinha telefone. Então ele Imagina. tava no telefone, Não, tava no telefone, meu pai, mas sai desse telefone, quem que vai pagar essa conta? Exatamente. É. Você entende? Ele Era falava em isso Guarani, Oima, né? Chega, porque é a mesma coisa. Ligação internacional, então nem pensar. E depois. Mas você percebe que a noção de tempo, de espaço, teve que mudar. Olha o Teve que quanto a mudar. gente aqui, nós tivemos que nos adaptar, né? Exatamente. Então as pessoas não se esquecem das dificuldades tidas lá atrás, né? Enfim, e essa expectativa, essa ansiedade minou completamente a realidade. Por exemplo, mandei uma mensagem para a Regina, ela não me respondeu 15 minutos. Ela não gosta de mim. Essa Regina acho que é alguma coisa que eu falei. Aí a pessoa fica paranoica. A gente vai se... Tem muita gente que é paranoica mesmo. Até me lembrou de uma amiga distante que ela cria situações na cabeça dela só porque eu não respondo às vezes, ou não procuro ela tão rápido assim. Gente, é a vida. Mas eu me adapto
e sei o jeito já de cada pessoa. Quem você não conhece é uma coisa, mas eu já sei que se eu mandar uma mensagem para fulana, ela vai me responder daqui 2 dias. Se for urgente, eu vou ter que insistir, chamar, ligar. Sei que você, por exemplo... você eu não sei nem como fazer para você responder. Se eu não deletei nada do grupo, eu tenho provas. A Cláudia mesmo, eu sei que ela vai responder no fim do dia, ela não é ou só na hora do almoço ou só no fim do dia, porque ela trabalha atendendo. Você vai, agora, se o padrão já era esse e a pessoa some, aí você fica, e alguma coisa... Dúvida, né? Mas quando você fala você se o padrão já era esse, é importante. Porque padrão aí entre eu e ela, né? Então, porque aí você já fez um exercício de empatia. Você já se colocou no lugar dela, você entendeu quem é essa sua amiga. E aí você consegue harmonizar a relação. Outrospectiva. Você administra as suas expectativas em relação ao outro quando você se coloca no lugar do outro. Né? Não dá para esperar algo do outro que você já sabe que não funciona não vai vir. assim. Bom, nós vamos encerrar o nosso programa e vocês não me deram mais... no meio do caminho, né? Porque a gente não falou muito dos livros, dos eu tô bem filmes. frustrada. Aliás, toda vez eu saio daqui frustrada, que a gente vai por caminhos... Mas esse programa é isso mesmo, né? A gente solta um assunto e de repente a vida leva. Contar a história era importante pra gente ter tratado. Queria, gente. Tem um autor que a gente podia pesquisar brevemente, ele não é difícil. É um autor que foi perseguido também pelos nazistas no período da Segunda Guerra, o Walter Benjamin. Ele é um historiador muito importante. A história dele é uma história feita em pedaços. Né? Ele não teve tempo, né? Ele foi alcançado ali na França, né? Acabou morrendo e tal. E ele fala assim muito da história, como escrever história, o que é história. Para ele a história tem a morte do narrador, a ideia de que a gente não tem mais capacidade de transmitir as histórias porque a gente perdeu a capacidade de narrar. Né? Enfim, então ele é um historiador muito respeitado, e o curioso é que toda a obra dele, que é imensa, está organizada em pedaços, em fragmentos. Ele não teve tempo de organizar. Sim. É um desses tantos perseguidos, né? Um homem brilhante. E todas o texto dele ficou tudo em definições de conceitos, né? São pensamentos, anotações, considerações, críticas de leituras, enfim. Então, a gente podia pensar em ler alguma coisa nós todos. Pra você não ficar tão frustrado. Mas aí não vira confra, aí vira aí vira podcast. Pensar sobre a história, como você propôs, história e memória, a narrativa, como contar. Por que alguém me conta uma mesma história, eu acredito, o outro me conta uma história, eu não acredito. O poder de influência na narrativa dele é bem entende? melhor. Só que a minha preocupação disso, assim, porque sabe uma das coisas que me atrai muito vir a essa mesa? É que eu venho totalmente despreparado. A ideia não é mesmo ter um roteiro. Mas é que pra você não ficar frustrado. É que a gente pode ter uma questão, e aí a gente sempre teve uma liberdade aqui. Sim. Pega a questão e... Não, a minha sempre foi cerceada. Ai, pessoa carente, viu? É bom. Acho que esse encontro, eu Esse gosto encontro bastante. é maravilhoso. E Eu flui, só queria né? deixar uma... sobre... Não! Lá vai ele falar do tempo, quer ver? Não, sobre um filme que chamou Duelo. Não sei se vocês já assistiram, que é um filme sobre um adultério, e o filme é contado com 3 visões: a do marido, da mulher e do suposto amante. Então, Sim. são 3 filmes num Em um. só. E você vê como um filme muda. Imagine um fato real. Né? O filme, você fala... Te mostra todos os pontos de vista. E aí quando vem a versão da mulher, quando vem a versão do marido, quando até meio freudiano, né? O que você acha que o que os outros acham de você e o que realmente aconteceu. Esse filme, que eu acho que é muito, usando esse novo termo. Gostou do outrospecção. Eu acho que é muito... Outrospectivo. Exatamente, obrigado. Não teria essa verve. Mas, independente de qualquer coisa, é um filme que faz... Eu fiquei uma semana... Sabe que você fica com o filme colado ainda, sabe? Eu não sei se vocês têm isso. É isso! Isso é outrospecção. Aquilo te influencia. Aliás, como tudo. Mas esse filme é muito novo. É muito novo. Matt Damon, O Duelo. O Adam Driver. Espetacular, recomendo. Ok, vamos assistir. Espetacular, porque
São visões diferentes do A gente mesmo podia fato, assistir e né? depois mandar uma carta para as pessoas dizendo o que uma que acharam. carta. Pro Maurício Kubrusli Cheirando morango. Fantástico. A série Adolescentes também é um caso. Adolescentes ou adolescência? Adolescência, obrigada. Ah. Ele sempre me corrige, Não, impressionante. porque pode Também, ser outra porque eu que é erro. Adolescentes. Tem uma banda de punk rock que chama Adolescente. Tem os inocentes Tem também. inocentes. A série Adolescência também é uma série que Que me trouxe pegou muito muito em também. outrospecção, né? Fez as pessoas, mexeu Muitíssimo, demais, mexeu com o muitíssimo. mundo. Eu não sei se alguém mais tem algum exemplo, antes da gente encerrar, alguma dica para alguém assistir ou ler. Não, eu me eu fui fora tenho, dessa. eu tenho eu acho que de livro eu não vou me tornar vou me tornar repetitivo, mas eu acho que a Divina Comédia é uma leitura obrigatória. Concordo. Obrigatória, eu acho que os clássicos são obrigatórios, porque também tem muito da visão de uma época que a gente precisa saber e não são clássicos por acaso, eu acho que estão aí até hoje porque dizem muito sobre nós e sobre a história, né? Eu acho que os clássicos Capitão não, mas deixa Mas pra tem a lá. Beatriz. Não tem a Capitão, mas tem a Beatriz. Não, mas a Beatriz é outra coisa. Não. O Beatriz Mas é- sempre tem Sim, tem ou todo- uma tem que mulher ter ou um mulher. nome feminino no meio. cara. Exatamente. Professor de literatura. Atenção, muitas coisas. São muitas obras. Mas eu acho que essa ideia fundamental de que a gente... a história tem que ser encarada como algo plural. Quando a gente fala de história, são as histórias. Aham. Porque uma história, Isso. logo de cara, Já tem ela tem várias duas histórias. versões. Tem. Ou melhor, 4. As versões daqueles que se digladiam hoje e os que se digladiavam no passado. Né? E a gente está num lugar. A gente, como eu falo, eu pelo menos ouvi isso da boca dele, do Leonardo Boff, que a gente fala de acordo com onde os nossos pés pisam. Né? Eu falo como brasileiro, paulistano, né? Enfim, desse meu período contemporâneo do século XXI. E eu não posso, você não pode dizer, o outro vai falar a partir da Coreia, ele é um adolescente coreano para ir para. Um fala como pobre, outro fala como rico, um fala como preto, um fala como branco. E pensar nisso, as histórias, elas têm versões, porque a verdade, os gregos, eles não traduzem a aletheia como a ideia da verdade, como a gente fala, isso é a verdade. Mas as coisas verdadeiras. A verdade é algo plural, porque ela é construída. Né? Claro que a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que faz mal, o que não faz. A gente não é doido. Né? Pô, fogo, não, é verdade que o fogo não queima. Não é, põe lá. Lógico. Põe o dedo aí, né? você vai ver como que é. Agora, a verdade, ela é um ponto de vista. E a gente tem que entender que as que são as verdades triunfantes dependem da classe dominante, do poder econômico, do poder das armas, do convencimento Do poder de e persuasão. da beleza que é a persuasão. Aquele que constrói. Falava como chama aquele grande ator de filmes de faroeste americano, famosíssimo, maior de todos, o John Wayne. O John Wayne faz um filme chamado Eu tava O Homem que eu tava assim, O Homem que Matou o Facínora. Ele vai procurar essa história desse fulano, ele vai escrever a história desse fulano que fez, matou, não sei o que, não sei o que. Ele descobre que o cara, aquela história, não era bem assim, o cara não é isso tudo não e tal. Aí, o que você vai publicar? Eu falo assim, querido, eu sou jornalista, eu vivo de histórias. Entre a verdade e o mito, eu vou publicar o mito. Né? Então, porque ele precisava vender aquela história. Então, do ponto de vista dessas versões que a gente traz, é a história ser vista dessa forma. Né? Não que não existiu genocídio, não é relativizando os horrores da história, do holocausto, da escravidão, do preconceito, não esse inferno todo que tem sido a história humana. Mas é entender que a gente tem uma voz a partir de onde nós falamos. A voz de quem bateu, de quem apanhou, de quem sofreu, de quem... Essa é a história, não poderia ser diferente, não é o discurso humano. Perfeito. E tem outra Ela é complexa. Agora, tem um grande ator, um grande autor que foi jornalista e mudou o jornalismo, que é o Truman Capote. Tem o filme que chama Sangue Frio, mas tem a obra que chama Sangue Frio, que ele foi atrás de um preso e contou a história que ele quis. Então eu acho que isso também é muito perigoso, você se colocar no lugar do outro. Talentoso Ripley, sim. né? Que o livro eu acho muito melhor que o filme. Então eu acho que colocar-se no lugar do outro é o segredo da fundamental. Vida, né? Eu queria lembrar de um exercício, quando a gente está falando aí da autoinspeção,
que é você ouvir uma pessoa durante 15, 20 minutos, se propor a escutar alguém, sem interromper essa pessoa. E realmente escutar. Porque eu acho que a gente fala assim, logicamente, super importante toda a arte, os livros, os filmes, tudo. Mas muitas vezes a arte ou o grande presente da vida está do nosso lado. E a gente poder se dispor a ouvir, a escutar. Não é ouvir só, é escutar. Porque uma coisa é você ficar ouvindo, outra coisa é você realmente escutar. E esse é um bom exercício. E eu acho que hoje em dia, realmente nos últimos tempos eu tenho lido menos, até por conta de questões visuais, leio um pouco mais devagar, mas assim, eu ouço muito, né, por conta do meu trabalho. E é um exercício maravilhoso escutar as pessoas e se colocar no lugar delas, porque no final das contas a gente se enriquece, a gente cresce. Com certeza. E a gente aprende muito, assim, a tolerar, a ser mais flexível, a ser mais criativo e também não achar que todo problema é tão grande, né? Eu acho que é um exercício bem importante esse que a outrospecção traz. Uma proposta, né? Você escolher alguém que você vai realmente escutar. Então, Perfeito. saímos todos daqui com algumas missões. Né? Na verdade, assim, para todos nós, o seu falar me deu a ideia da gente se propor a ouvir os nossos mais velhos, seus pais, seus avós, ouvir as histórias deles, para a gente entender melhor a vida que ele teve, né? Como é que ele chegou até ali. Quem ainda não fez isso não sabe o que está perdendo. Sim. Quem não tem mais a oportunidade, com certeza, tente ouvir de alguma outra pessoa, procure, porque é fundamental, né? A gente aqui também sempre traz histórias reais, de pessoas reais, para impactar a vida de vocês, né? E aí, já gravei histórias de senhorinhas aqui, de mães, de mulheres, olha, tem N situações, de trans, temos várias situações de vida aqui. Eu acho que ouvir também faz, ouvir e assistir, você se colocar no lugar dessas pessoas e ter um outro ponto de vista, né? A história da Dona Lourdes, gente, é real, parece que saiu de um livro, ela é uma senhorinha, já vai fazer quase 100 anos, e assim, passou coisas que a gente, lá no Nordeste da Bahia, que você fala, gente, e que mulher, sabe? Tava aqui me contando, coisa mais linda. Bom, é isso. Contem pra gente nos comentários se algum filme, ou algum livro, ou alguma história mudou o jeito de você enxergar a vida, ou abriu a sua visão. A gente fica por aqui e até o próximo programa. Tchau! Tchau, tchau, gente. Valeu.